maior não há, e te adorar, e me render, te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há. É tudo mesmo? Então fala pro Senhor, oferte a Ele. Quero te ofertar, mesmo sabendo que é pouco, entregamos a Ti, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importa as circunstâncias. Somente a Ti, Jesus, somente a Ti, somente a Ti, somente a Ti, Jesus, somente a Ti, somente a Ti, somente a Ti, Jesus. Seja louvado, seja exaltado, seja glorificado no céu, na terra, em nossas vidas, Senhor. Oh, te bendizemos nessa manhã, cantamos louvores ao Teu nome, declaramos a Tua grandeza, a Tua graça, a Tua fidelidade, declaramos o Seu profundo amor. Pai, iniciamos esse ano felizes, sabendo, meu Deus, que esse é ano de virada, esse é tempo de virada. E nesse princípio de ano, Senhor, iremos reinar, porque o Senhor, meu Deus, desde o princípio determinou que assim fosse. Reinar em vida, Deus. Oh, Pai querido, essa é a fé do nosso coração. Hoje, meu Deus, iniciaremos, Pai, estas 7 semanas, aonde, ó Deus, buscaremos reinar em todas as áreas, setores da nossa vida. Que o Senhor possa se mostrar, se revelar, falar aos nossos corações. Que o Senhor possa se mostrar, meu Deus, a cada um de nós. E que no Teu santo nome, meu Pai, possamos avançar, prosseguir. Que no Teu santo nome possamos, meu Deus, ter testemunhos, ter vitórias. Assim poder, meu Deus, compartilhar. E isso, meu Deus, é para a Tua glória. Abra o nosso entendimento nessa manhã. Que o nosso coração seja como uma terra boa e arada para receber a Tua palavra. E que na nossa vida a Tua palavra venha encontrar espaço, condição, e venha crescer, e venha, meu Deus, frutificar a 100 por 1, a 1000 por 1. Isso é para a Tua glória, Senhor. Levante suas mãos aos céus. Levante suas mãos bem altas aos céus. Vamos mais uma vez dizer essa canção. Perto eu quero estar, Senhor. Eu quero me entregar aos Teus pés. Quero ouvir Tua voz. Oh, junto aos Teus pés. Junto aos Teus pés. Pois prazer maior não há, igreja do Senhor. Pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Te adorar. Oh, tudo que há em mim, diga o Senhor. Tudo que há em mim, quero Te ofertar. Quero Te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu ganhei. Se comparado ao que ganhei. Oh, não sou apenas servo. Não sou apenas servo, teu amigo me
Oh, diga ao Senhor, te louvarei, meu Deus, independente das circunstâncias. Aleluia. Te louvarei. Não importa, meu Deus. Não importam as circunstâncias. Adore ao Senhor por aquilo que Ele é. Por mais que a figueira não floresça, que a vide não dê o seu fruto, por mais que o produto da oliveira minta, por mais que não hajam vacas nos currais, contudo, Senhor, me alegrarei em Ti. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Te louvarei. Louve ao Senhor. Te louvarei. Diga isso. Não me importa. Não importam as circunstâncias. Adore. Ele é Deus. Amém. Somente a Ti, Jesus. Diga ao Senhor, meu Deus, que nessa manhã eu possa aprender de Ti e me posicionar como alguém que conhece ao Senhor e a Tua palavra. Eu reconheço que o Senhor me chamou para reinar em vida. Eu quero assumir nessa hora essa bênção em minha vida, em nome de Jesus. E todos digam graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor em louvor, em adoração, bem forte. Deus, Ele é maravilhoso. Amém? Bom dia, povo de Deus. Vamos nos assentar em nome de Jesus. Que prazer estarmos na casa do Senhor. Que alegria podemos em mais uma manhã abrir o coração para buscarmos ao nosso Deus, para aprendermos dele, para que cresçamos em graça, em fé. E hoje é um dia especial, porque hoje nós começamos essa série de 7 semanas, na qual vamos buscar de Deus aprender como reinar na vida espiritual. E você que fez o seu propósito, o seu voto, hoje você vai cumpri-lo em nome do Senhor Jesus, assumindo aquilo que você realmente colocou como confiança no coração, de que Deus irá prover na sua vida, e vai ser um tempo muito especial. Amém? Hoje nós vamos também, temos daqui a pouquinho a Santa Ceia do Senhor, primeira Santa Ceia desse ano. Vamos nos sentar à mesa para poder comer do pão, para poder beber do cálice. E Jesus foi bem claro quando Ele disse, né? Quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, esse não tem parte comigo. Santa Ceia é algo tão especial, é um tempo tão precioso de Deus, porque é o tempo de nós olharmos para o Senhor, para a sua palavra, e trazemos realmente à memória tudo aquilo que Ele fez, e reconhecemos o valor da obra que Ele realizou no Calvário, em favor de cada um de nós, e que nós possamos assim, em nome de Jesus, se apropriarmos dessa bênção para a glória dEle. Amém? Mas nós vamos, antes de tudo, a palavra do nosso Deus, ouvir do Senhor, preparar o coração. Eu queria tratar com você hoje sobre um assunto muito especial, né? Se você tiver com o nosso aplicativo, você pode até acompanhar o esboço da mensagem de hoje. E eu estou chamando essa mensagem do seguinte: princípios para reinar. Há 2 aspectos na qual é importante nós termos em mente, e como reis do Senhor, nós precisamos verdadeiramente assumir na nossa vida. Eu quero falar hoje sobre fidelidade, e eu quero falar hoje sobre confiança. São 2 pontos que, se nós aprendermos a termos e praticarmos na vida, isso fará uma grande diferença para qualquer posicionamento que nós venhamos ter. E para isso eu quero tratar com você hoje sobre 2 reis. Um deles, que foi o rei mais fiel que a Bíblia Sagrada declara. E outro que foi o rei que mais confiou em Deus, e Deus também exaltou a essas qualidades. Já que vamos falar sobre fidelidade, sobre confiança, eu quero começar meditando no texto de 2º livro de Reis, onde nós vamos ver a história desse rei, que a Bíblia diz que ele foi o mais fiel entre todos os reis. E aí vamos entender por quê,
e que esse princípio possa se manifestar claramente nas nossas vidas, em nome de Jesus. Segundo livro de Reis, capítulo de número 23, verso de número 22. Segundo livro de Reis, capítulo de número 23, versículos 22 e seguintes. Quem já achou, diga amém. Vamos ler juntos, meus irmãos? Segundo Reis 23, versos 22 e seguintes, que dizem: porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. E também os adivinhos, e os feiticeiros, e os terafins, e os ídolos, e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias, para confirmar as palavras da lei, que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Diga graças a Deus. Nós estamos falando do rei Josias. Josias foi, segundo a declaração da Bíblia Sagrada, o rei mais fiel que existiu. Fidelidade, meus irmãos, é algo que está diretamente ligada à conversão. Você veja que à medida que nós passamos a conhecer a Deus, nós passamos verdadeiramente a entender quem é Deus, passamos a ter um contato com a sua palavra, nós compreendemos o valor de viver uma vida de acordo com aquilo que Deus nos diz. Começamos a entender que Deus, Ele é cumpridor de tudo aquilo que Ele diz, de tudo aquilo que Ele fala. E passamos a entender que nós precisamos dar a Deus aquilo que Deus realmente dá a nós. Se Ele é fiel para conosco, nós então também precisamos ser fiéis para com Ele. Se o meu coração realmente está todo voltado para Deus, não há por que eu agir de forma diferente. Se você perceber o que aconteceu com Josias, à medida que ele se converte ao Senhor, ou seja, que ele volta o seu coração para Deus, e ele entende que o Senhor era realmente o guia da vida dele, no momento em que ele entende que o reinado dele seria pleno, no momento em que ele entende que se ele fizesse aquilo que o Senhor estava dizendo, em tudo ele seria bem sucedido, esse homem, meu irmão, avançou de uma forma tremenda. A primeira coisa que ele fez, olha aqui o que diz o verso 22. Nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde o dia dos juízes que julgaram o quê? A Israel. Nem todos os dias do rei de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Ou seja, ele entendeu. Há um princípio que lá atrás Deus estabeleceu. E este princípio era com que a Páscoa do Senhor fosse celebrada. Todos os reis até então tinham se esquecido deste princípio. Tinham passado desapercebidos desta verdade. Josias não. Josias sabia que nos mínimos detalhes, tudo aquilo na qual Deus estabeleceu deveria ser cumprido. Por isso, meu irmão, tudo aquilo que eu e você lermos na palavra de Deus, entenda, ali está aquilo que Deus espera de mim e de você. Essa palavra não foi só para os nossos irmãos no passado, essa palavra é para nós no dia também chamado hoje. Os princípios que Deus esperava não eram só no passado, os princípios que Deus espera que cumpramos também são para os dias de hoje.
A verdade, meu irmão, é que todos nós sempre somos sujeitos às mesmas paixões. Hoje em dia o mundo está moderninho, tá ou não está? As coisas estão avançadas, estão ou não estão? Mas se você perceber, as coisas, por mais que elas estejam avançadas, elas sempre, na verdade, rondam em cima dos mesmos pontos. É a sexualidade, né? São os desejos, né? São aquelas vontades de poder transgredir, apenas se manifesta de forma diferente. Hoje em dia, você liga a internet, você vê a prostituição deliberada, aquilo chamando a atenção das pessoas para que venham se prostituir, para que venham deixar-se levar pelos seus desejos carnais. Pergunta-se para os nossos avós, eles também não tinham as vontades deles. Tinha ou não tinha? Tinha. Por mais que não fosse tão aberto, por mais que não fosse, mas havia. Meu irmão, Sodoma e Gomorra era uma bagunça ou igual ou pior do que é nos dias de hoje. E nós estamos falando de tempos atrás, aonde a Bíblia Sagrada fala e combatia as orgias e tantas outras coisas. Porque isso é algo inerente do quê? Do ser humano. Quando eu era jovem, eu tinha as minhas dúvidas sobre vários aspectos da vida. Hoje, os jovens têm as mesmas dúvidas. Esses dias atrás, eu estive numa reunião com jovens para responder perguntas. Eles estavam fazendo perguntas. As mesmas coisas que eu queria saber, né? Era o que eles perguntavam. A gente pode beijar? Beijar é pecado? Né? Pode fazer sexo antes do casamento? Pode fazer tatuagem? As mesmas coisas que eu queria saber, as mesmas coisas que a vida inteira eu vi jovens me perguntando, hoje são as mesmas coisas que eu vejo jovens perguntando. Por mais que haja toda essa modernidade, mas nós estamos tratando de ser humano. Então os princípios de Deus lá atrás não foram só para as pessoas lá atrás, ou não estão arcaicos. Os princípios de Deus continuam tão vivos e tão atuais ainda nos dias de hoje, com toda essa modernidade. Porque a verdade é que a palavra de Deus se renova dia a dia. Então aquilo que Deus diz, meu irmão, você também precisa entender. Isso aqui é para mim também. Esses princípios também se enquadram na minha vida. Essas diretrizes de Deus também são para mim. E eu preciso fazer cumprir isso na minha vida. Então ele entendeu, peraí, não celebravam a Páscoa, eu preciso celebrar. À medida que o Senhor se revelar a você, entenda, ali está o que Deus quer de você, simplesmente faça. Tenha coragem e tenha ousadia em fazer aquilo que Deus está determinando que deva ser feito. Tenha realmente a confiança e a fidelidade em fazer aquilo que Deus espera de você, por mais difícil que seja. Veja quais foram as ações que Josias teve, que fez com que Deus, o próprio Deus, declarasse e deixasse registrado nas Escrituras, de que ele foi o homem mais fiel, desde o momento que se converteu ao Senhor, ou seja, que decidiu fazer a vontade de Deus. Olha o que ele fez, versículo 24, e também os adivinhos, e os feiticeiros, e os terafins, e os ídolos, e todas as abominações que se viam na terra de Judá e de Jerusalém, fez o quê? Extirpou, para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Uquias achara na casa do Senhor. Ele teve um encontro com Deus, o que ele fez primeiro? Tirou quem? Os adivinhos. Meu irmão, esqueça esse negócio. Tem muita gente que às vezes está preocupado em querer saber sobre o futuro, ou se deixa levar por essas coisas. Essas práticas são abomináveis para Deus. Você veja que até mesmo aquela moça que ficava adivinhando todas as coisas e dizia para Paulo, este é um homem de Deus. Paulo ficou incomodado com aquilo. Repreendeu aquele espírito de adivinhação. A menina não sabia mais nada. Esqueça o negócio de bola de cristal, de cartas. Que eu quero saber o meu futuro. Deixa eu ler a minha mão aqui para ver para onde que vai, porque essa linha da vida, que não sei o quê. Para com essas besteiras. Deixa eu ler lá o horóscopo para ver. Meu irmão, cuidado, né? Se você pegar o jornal A, né, o doido que escreveu falou uma coisa. Se você pegar o B, falou outra. Então não tem esse negócio de que o céu e as estrelas... Para com isso. Isso é besteira. Eu conheço um monte de amigos jornalistas, aqueles que ficavam dando as notas lá, porque tinha que colocar e não sabia o que pôr, e colocava qualquer coisa lá, e está tudo certo. Isso é uma coisa sabida por todo mundo. Mas às vezes tem pessoas que se deixam levar. Diferente disso, a Bíblia Sagrada, meu irmão, que é escrita em tempos diferentes, escrita por diversas pessoas, não tem uma contradição. Porque
palavra de Deus é obra divina. O resto, meu irmão, não é. Deus não fala através de uma estrela, Deus não fala através de uma leitura, nada disso. Deus fala conosco através da sua palavra. Não perca o seu tempo com isso. Tem gente querendo tomar o seu dinheiro e enganar você. E o diabo está querendo rir da sua cara. Meu irmão, saiba, aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. Ele tirou os adivinhos. Não tem esse negócio de adivinhação aqui. A minha vida está na mão de Deus. Se eu fizer o bem, eu vou colher o bem. Se eu fizer o mal, eu vou colher o mal. Eu não preciso, meu irmão, ficar tentando imaginar o que vai ser, o que vai acontecer. A verdade é que as minhas ações presentes é que vão determinar os frutos que eu colherei, ué. Se eu plantar uma semente de uva, eu vou colher o quê? Uva, ué. Se eu plantar uma semente de limão, eu vou colher o quê? Limão. Se eu plantar uma semente de chuchu, eu vou colher o quê? Chuchu, meu irmão. Não tem jeito. Não tem outra forma. Aí você pode dizer, né? Pode nascer um chuchu bom ou pode nascer um chuchu mal, né? Pode a uva ser docinha ou a uva ser amarga. Mas o fruto é conforme a sua espécie. Então, essa é a posição. Então, ele tirou os adivinhos. Não deixa se levar por isso. Não se engane. Ah, mas eu vou lá consultar os mortos. Deixa que os mortos cuidem dos mortos. A Bíblia diz que cabe ao homem morrer uma vez só, vindo depois disso o quê? O juízo. Então não tem esse negócio. Ai, porque eu vou lá ver a mamãe. Ai, porque eu vou lá e eu vou ver o espírito do papai. Esqueça. Morreu, acabou, meu irmão. Isso é contrário ao que diz a Bíblia Sagrada. Isso, na verdade, é um engano de Satanás. A Bíblia é totalmente contrária a esse tipo e a essa prática. Aí ele diz que é mais o quê? E os adivinhos e os feiticeiros. Outra coisa, meu irmão, não queira mexer com nada daquilo que não provém de Deus. Tem muita gente que fica brincando com essas coisas. Acha que é brincadeirinha, fica lá invocando os mortos, ou outro vai em busca, né, das feitiçarias, vai em busca disso. Meu irmão, não entra nesse engano do inferno, achando que isso vai fazer bem, ou vai trazer paz, ou vai ser poderoso. Meu irmão, não adianta. Poder só há em Deus, libertação só há em Deus, e vitória só há em Deus. Ah, traga o seu amor em 3 dias. Esqueça isso, meu irmão. Não entra nessa não. Você quer realmente ser feliz? Então verdadeiramente coloca diante do Senhor, e na hora que você começar a se engraçar para uma pessoa, falando com solteiros agora, né? Converse bastante, né? Troque ideia bastante, procure conhecer os princípios, analise bem o comportamento e a postura desta pessoa, né? O rapaz, veja como a moça ela é dentro da casa dela, veja se ela é próxima do pai, se ela respeita o pai, se ela é carinhosa, né? O rapaz, a moça, observe como o rapaz ele é, veja a postura que ele tem dentro de casa, veja como é que ele é relacionado com a mãe dele, porque, querendo ou não, nós aprendemos na vida por convivência. E muitas dessas convivências internas e o jeito que nós portamos com os nossos pais, nós vamos refletir isso na vida depois conjugal. Então isso precisa ser observado. Veja se a pessoa, né, ela sabe ser submissa, veja se a pessoa ela é muito nervosa, mandona, né? Veja se a pessoa ela é verdadeira, veja, né, como ela se depara diante das situações, os ciúmes, tudo isso precisa ser observado. Então, não tem esse negócio, traga o seu amor em 3 dias, porque, meu irmão, não se engana com isso. Porque tem muita gente que acha que através do mal vai conseguir o bem. Aquilo que começa errado vai terminar errado. As coisas têm que começar de forma certa. E aí, a escolha, meu irmão, para ser feliz, é necessário análise, é necessário observância, comportamento, é necessário tudo isso. Isso faz toda a diferença. Esse negócio de loucura, de paixão, de que vai, meu irmão, as pessoas só quebram a cara. Eu costumo dizer o seguinte, 90% dos problemas conjugais que existem nos 7 primeiros anos do casamento são oriundos de uma escolha errada. A pessoa não fez a escolha de uma forma como deveria ser feita. Aí depois ela arca com a consequência. Enquanto namora, dá para voltar atrás. Enquanto é noivo, dá para voltar atrás. Até subir no altar, dá para voltar atrás. Depois que amarrou a égua, meu irmão, está amarrado. Aí é pro resto da vida. Aí se não está bom, aí tu vai dobrar o joelhinho e vai orar para ficar bom.
Aí você vai aprender de Deus e Deus agora me ensina. Eu vou fazer a lição de casa que eu não fiz lá atrás, para reverter esse cativeiro em nome de Jesus. E assim tem que ser para a glória do Senhor. Então, meu irmão, ele tirou os feiticeiros. Aqueles que queriam, através do engano, dizer para as pessoas que aqui seriam bem-sucedidas, ou que ali venceriam. Não entra nisso aí. Ah, está com uma situação difícil. Ah, deixa eu tomar um passe lá. Ah, irmão, para com isso. Ah, deixa eu fechar o meu corpo. Está lá um monte de traficante que fecha o corpo, estão tudo baleado. Não tem esse negócio, meu irmão. A confiança deve estar em quem? Em Deus. A esperança tem que estar em Deus. Aprenda uma coisa, o diabo é um mau patrão. Eu não conheço ninguém, meu irmão, que serviu a Satanás que foi bem recompensado. O diabo é um mau patrão. Não entra nessa. Mas Deus é diferente. Deus, ele é pleno. O diabo é tão mau patrão que ele chama de cavalo as pessoas que ele se manifesta nelas. Para você ver como ele é um mau patrão. Isso é forma de tratar alguém que respeita ou venera você? Mas é assim que são chamadas as pessoas que recebem os espíritos. Quem já foi de terreiro aqui de humanos, sabe do que eu estou falando. É mal, pessoal. A pessoa vai servir lá o diabo lá, ela fica num quarto escuro, corta a cabeça, derrama sangue de galinha, fica passando fome. É um absurdo aquilo que se faz, as práticas nas quais são feitas. Né? Quando você serve a Deus é tão diferente. Você pode chegar ele cheio de pecados, você abre o coração, pede perdão, ele perdoa todos os seus pecados. Ele te lava, ele te limpa. Deus não te escraviza. Deus não te ameaça. O demônio é assim. Não, se você sair, você vai ver. Não, se você me abandonar, o diabo ele é assim. Ele é escravizador. Deus, ao contrário de tudo isso, Deus te dá o livre-arbítrio. Deus te mostra o que é certo. E fala para você, se você seguir esse caminho, você vai ser bem-sucedido. Se você não seguir esse caminho, infelizmente essas bênçãos não poderão se chegar até você. E lhe dá esse poder de decisão e de escolha. E aí cabe a nós. Ele tirou todos os feiticeiros. Ele não quis saber nada disso. Esqueça as simpatias. Meu irmão, essas coisas não trazem a bênção de Deus. Mas orar traz. Jejuar traz. Se consagrar traz. Fazer campanha traz. Se santificar traz. Porque você traz Deus ao teu lado. Ele tirou. E tirou o que mais? E tirou os terafins. O que são terafins, meus irmãos? Terafins são ídolos familiares. Ou seja, tem muita gente que carrega dentro de si uma idolatria de família. A verdade é que muitos de nós crescemos baseados em alguns princípios ou crescemos dentro de religiões, que fomos enxertados nela por conta da família na qual nós vivemos e crescemos. Só que chega um momento na vida que nós passamos a ter maturidade e passamos a ter conhecimento. E aí é onde nós passamos a saber discernir o que é certo e o que é errado. O que é certo e o que é errado. Toda criança, ela vai crescer dentro de um ambiente na qual ela vive, achando que ali é certo. Não é verdade? Ela vai crescer dentro daquele ambiente. À medida que ela vai crescendo e vai entendendo as coisas, ela vai se deparando com situações diferentes na vida. E aí ela já sabe, né, o que é certo, o que é errado. E aí ela vai tomar as decisões. Tem muita gente, pessoal, que cresceu baseado em entendimentos que os pais lhe aplicaram. Então se cresceram, muitas vezes, servindo a outros deuses, se curvando diante de estátuas, né, venerando a essas pessoas que já morreram, e não percebem, porque foram ensinados e aprenderam desta maneira. À medida que a luz do Evangelho se chega a nós precisamos romper com estas coisas. Vínculos que às vezes aprendemos de família e temos dificuldades de rompê-los porque são vínculos familiares. Falando, por exemplo, a respeito de idolatria. Olha o que diz o Salmo 115, por exemplo. Quer ver? Marque aí, Reis, que a gente já volta. Veja só o que diz o Salmo, capítulo de número 115. Olha só, meus irmãos, que isso ajude você e ajude você a ajudar pessoas com isso. Salmo 115. Olha só o que diz o texto sagrado. Salmo, capítulo de número 115. Salmo 115, versos 1 e seguintes. Diz assim, ó: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória,
por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que nele confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Olha só o que a palavra de Deus está dizendo. Então, meu irmão, às vezes nós crescemos baseados nisso. Vemos uma imagem diante de nós de alguém que em algum período da vida foi usado por Deus, foi alguém que agiu como um santo de Deus, alguém que verdadeiramente fez a diferença na sua história. Essa pessoa cumpriu com a missão dela. À medida que ela fechou os olhos, acabou. Ela pode ser lembrado como alguém que fez a diferença, mas essa pessoa não tem poder nenhum mais para quê? Para nos ajudar. Ela não tem poder mais nenhum para poder nos socorrer nas nossas aflições ou necessidades. Então aí eu vou construir uma imagem dessa pessoa para que verdadeiramente eu traga memória. E aí eu vou pedir essa pessoa. Ou seja, aquela estátua que está ali. Primeiro, ela tem olho, mas a Bíblia diz que ela não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Tem boca, mas não fala. E a Bíblia diz que torna-se semelhante a elas quem faz e quem o quê? E quem a adora. Então, meu irmão, nós não podemos nos enganar. Aí eu descubro a verdade. Aí eu fico, ai meu Deus, mas a mamãe, o papai, né? Eu fico preso ao conceito da religião por princípios familiares. Meu irmão, eu preciso romper com religiões, porque salvação não está em religião, salvação está em quem? Em Jesus. Então eu preciso verdadeiramente colocar em prática a minha vida. Aí uma vez uma pessoa, eu estava conversando com ela sobre isso, ela disse: pastor, então se eu não posso fazer o pedido para essa pessoa que foi usada por Deus, por que eu posso pedir para o senhor orar por mim? Eu disse: simplesmente porque eu estou vivo. Eu disse: enquanto eu estou vivo eu posso interceder por você. O dia que eu morrer, eu não posso mais. Eu disse: mas há uma pessoa que morreu, mas ressuscitou e está viva, e esse tem poder de interceder por nós. Quem é, meus irmãos? É Jesus. Por isso que é Ele que nós devemos pedir. Nós não temos que pedir a outro, nós pedimos ao Pai em nome de quem? De Jesus, porque Ele pode interceder por nós, porque Ele está vivo. Então não tem esse negócio, pede para a mãe que o filho responde. Meu irmão, a mãe está morta há muito tempo, foi muito usada por Deus, mas o tempo dela se passou. Como de Abraão passou, como de Isaac passou, como de Moisés passou, como dos reis passaram, dos profetas passaram, dos apóstolos passaram. Hoje, nós continuamos escrevendo a história. Enquanto estamos vivos, temos condições de clamar e interceder. O dia que morrermos, meu irmão, acabou. Mas tudo nós devemos fazer ao Pai em nome de Jesus. Esse é o segredo. Estes grandes homens de Deus nunca falaram para ninguém pedir nada a eles, porque sempre eles, como representantes de Deus, eles faziam tudo em nome de quem? De Jesus, nos dando o exemplo. Então ele tira os terafins. Meu irmão, tenha um encontro com Deus e tire também qualquer terafim que esteja na sua vida. Às vezes são laços familiares que nós carregamos e esses laços não nos deixam avançarmos e sermos felizes. Isso é uma coisa séria. E eu não digo só em relação à religião, só em relação à crença. Eu digo também a comportamentos, porque às vezes a gente tem. É aquele negócio que a mãe a vida inteira cresceu fazendo a sopinha para o filho, né? Todo dia de manhã fazia um mingauzinho para o filho, né? E aí o filhinho casou, mas ele, em vez agora de comer o mingauzinho que a esposa faz, ele corre para a casa da mamãe para comer o mingauzinho lá da mamãe. Porque o da mamãe é mais gostoso e é melhor. Meu irmão, isso arrebenta com o casamento. Isso traz divisão na família. Isso não traz bênção. Então o que ele fez? Tirou o quê? Os terafins. Então tem laços que precisam ser quebrados. E é isso que a gente precisa entender. Quando eu vou encontrando com a palavra, eu entendo isso. O marido tem que cuidar da mulher como se ela fosse o vaso mais
frágil. E a mulher tem que ser uma auxiliadora idônea do marido. A Bíblia é clara em dizer: deixará o homem pai e mãe. É a primeira coisa que diz. E unir-se-á a sua mulher. Então, você constitui uma nova família. Precisa ir para frente, meu irmão. Ai, mas é que você ama o seu filho, você ama a sua filha, abençoe ele e encoraje para cada dia estar mais ao lado do marido ou da esposa. E você que tem filhos, não crie-os para você, forme-os para serem homens e mulheres de Deus, para que façam a escolha certa e ao casarem, avancem, construam a vida deles e sejam felizes. Eles vão continuar te honrando, porque o filho deve honrar o pai e a mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Honrar, meu irmão, é algo muito especial. E a gente pode honrar de diversas maneiras e formas. E a maneira que mais nós honramos os nossos pais é colocando em prática os princípios que eles nos ensinaram. E mostrando a eles que a nossa postura e conduta é certa. Porque um orgulho de um pai é ver um filho vencer na vida. Verdade ou não é? Quem é pai aqui sabe disso. O orgulho do pai é ver que o filho cresceu, é ver que o filho é bem sucedido, tem um bom trabalho, tem um bom casamento, é um exemplo familiar. Não tem maior alegria para o pai, regozijo, do que isso. Então, honre-o dessa forma. Seja esse exemplo que dá ele alegria. E não aquela dor de cabeça de toda hora estar batendo em casa. Ô pai, me ajuda aí, velho. Está faltando. Não, meu irmão. Avança, cresça, coloque em prática isso. Ele tirou os terafins. E mais, volte lá para o livro de Reis. Tirou os terafins e o que mais ele fez? Os terafins e os ídolos. Meu irmão, cuidado com a idolatria. E quando eu digo idolatria, aqui eu volto a dizer, às vezes nós fazemos de coisas deuses na nossa vida. Eu sempre conto esse exemplo, porque esse exemplo, ele é importante. Nós tínhamos um pastor nosso, nós temos um pastor nosso, que é pastor nosso até hoje, lá do sul do Brasil, da região do Paraná. E o missionário uma vez foi fazer um culto lá na cidade, e o missionário estava ministrando, e Deus usou o missionário para falar sobre deuses estranhos. Tem que tirar os deuses estranhos. Esse pastor nosso, ele tinha uma alergia na pele, que ele tinha vergonha de usar camisa de manga curta, porque o braço dele era todo cheio de feridas por causa dessa alergia. Já tinha feito tratamento, já tinha feito tantas coisas, e até então não conseguia ser curado. Orava e nada acontecia. E o missionário usado por Deus na pregação, dizendo assim: você tem que tirar esse Deus estranho da sua vida. Você construiu como um altar para esse Deus na sua vida, e você está servindo a isso. Você depende disso todos os dias da sua vida, e a tua dependência tem que ser de Deus. O pastor que estava do lado assim, ouviu aquela palavra, e aquela palavra era como se fosse para ele. E aquilo começou a incomodar. Ele disse: Deus, mas eu sou teu servo, eu não tenho Deus estranho. E o missionário insistindo na mensagem, dizendo: enquanto você ficar reverenciando esse Deus estranho, ele vai continuar oprimindo você. E aquilo começou a incomodar o pastor. E ele disse: meu Deus, que Deus estranho que eu tenho na minha vida. E aí veio como uma luz. Meu irmão, tinha um tal de um refrigerante, que eu não vou dizer qual é, porque o problema não é o refrigerante, né? Mas é a dependência dele. Meu irmão, ele era tão fã desse refrigerante, que eu vou falar para você, ele acordava de manhã, tomava uma latinha. Na hora do almoço, era mais uma latinha. De tarde, era mais 2 ou 3 latinhas. E depois de noite, era mais. Ou seja, era o café da manhã, era o lanche da manhã, era o almoço, era o lanche da tarde. Não bebia água, só bebia esse refrigerante. Meu irmão, se não tomasse, a cabeça doía. Na hora ele disse: Deus, esse é o Deus estranho que tem na minha vida. É como um ídolo para mim, eu sou dependente disso. Ele disse: Deus, a partir de hoje, por amor ao teu nome, eu não boto mais esse refrigerante na minha boca. Ele terminou de falar, sentiu um calor no corpo, na hora a alergia sumiu. Aquilo que ele estava anos buscando a cura e não tinha conseguido. O dia que ele tirou aquele ídolo que estava diante dele, aquele Deus estranho que estava diante dele, a cura se manifestou. Tem que tirar os ídolos, meu irmão.
Às vezes nós temos coisas na nossa vida que nós colocamos aquilo como meta, e se a gente não vive aquilo, não faz aquilo, a gente fica triste, a gente chora, parece que não estamos felizes, parece que não estamos realizados. Então isso são coisas, isso são atitudes, isso são ações, que às vezes nos escravizam. Josias se converte, então o que ele faz? Tira os ídolos, tem que tirar os ídolos. E aí ele diz que mais o quê? E todas as abominações que se viram na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias, para confirmar o que diz a palavra. Por isso, antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou o quê? Outro. Irmão, guarda isso no seu coração. Tenha um contato com a palavra. Acredite que a palavra é verdade. Se converta verdadeiramente. Porque quando houver essa conversão sincera, você vai ser fiel ao que diz a palavra. E fiel não só nas coisas grandes. Olha o que diz Lucas, capítulo 16, verso 10. Vamos ler comigo, meus irmãos. Lucas, capítulo de número 16, verso de número 10. Lucas, capítulo 16, verso de número 10. Evangelho de Lucas, 16, 10. Quem já achou, diga amém? Vamos ler juntos, bem alto e bem forte, que diz aí? Quem é fiel, também é fiel, mas quem é injusto, no mínimo, também é injusto. Então, meu irmão, quando existe conversão genuína, a conversão faz com que as nossas ações, boas para com Deus, sejam nas pequenas e nas grandes coisas. E aqui Deus explica, quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Meu irmão, se eu não sou fiel nas pequenas coisas, eu nunca serei nas coisas grandes. Nós temos que ser fiéis em tudo. Até mesmo no honrar uma palavra, até mesmo no cumprir algo que nós propomos, até nas pequenas coisas. É muito fácil dar desculpas, mas nós precisamos entender que Deus diz que mesmo que seja para o nosso prejuízo, nós precisamos honrar aquilo que nós nos propomos a fazer. Então, seja fiel até nas pequenas coisas, porque quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Ah, mas o dia que eu tiver muito, meu irmão, enquanto não for fiel no pouco, nunca vai chegar no muito. Aprenda isso. Então, fidelidade é um princípio para reinar. Josias foi extremamente fiel, o rei mais fiel que a Bíblia Sagrada fala sobre ele, e a fidelidade dele foi oriunda de uma conversão genuína e sincera. Que eu e você possamos reinar, e que eu e você possamos ser fiéis em nome de Jesus, amém? O segundo ponto que eu quero falar é sobre confiança. Josias foi o rei mais fiel, mas houve um outro rei que confiou em Deus como nenhum outro. E aí eu estou falando de Ezequias. Vamos lá para 2 Reis, capítulo de número 18. Segundo livro de Reis, capítulo de número 18. 2 Reis, capítulo 18, versos 1 e seguintes. 2 Reis 18, versos 1 e seguintes. Diz: E sucedeu que, no 3º ano de Josias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Este tirou os altos, e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre todos os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele,
e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência. Diga graças a Deus. Então veja, da mesma forma que Josias foi o rei mais fiel, Ezequias foi o homem que a Bíblia Sagrada declara que mais confiou em Deus. E a confiança está diretamente relacionada à convivência. A Bíblia diz que ele não se apartou da casa do Senhor. Meu irmão, à medida que eu vou convivendo com uma pessoa, eu vou confiando mais nessa pessoa. Verdade ou não é? Quando o senhor conheceu a sua esposa, ou a senhora conheceu o seu marido, logo no primeiro dia você saiu contando a tua vida toda para essa pessoa? Foi assim? Não. Você foi conhecendo, convivendo, e à medida que havia convivência, foi havendo o quê? Confiança. E à medida que vai havendo confiança, você vai o quê? Se abrindo. Quando, por exemplo, acontece algo que uma pessoa não conta para outra, às vezes pode estar morando 20 anos juntos, é porque ainda não confia. Não há confiança. Às vezes eu vejo casais, meu irmão, que poderiam se ajudar mutuamente. E às vezes o diabo entra no relacionamento e traz destruição porque não há confiança mútua. Quantas vezes, por exemplo, o marido é tentado dentro do casamento por uma outra mulher? Ou a mulher é tentada dentro do casamento por um outro homem? Aí a pessoa está passando aquela luta. Ela não cometeu pecado, porque tentação não é pecado. É ceder à tentação que se consuma o pecado. Mas a pessoa, quando está sendo tentada, às vezes ela precisa de ajuda. Que bom seria se houvesse uma confiança tamanha do marido para com a mulher, a ponto da mulher dizer para o seu esposo: olha, o amorzinho, o brigadeirinho, né? Ou, sei lá, chuchuzinho não dá, né? Diz que chuchu não tem gosto de nada, né? Então esquece o chuchuzinho aí. Mas fala assim: olha, eu estou passando por uma tentação, há uma seta do mal na minha vida, me ajude em oração para vencer. Se tem essa confiança, na mesma hora o marido diz: então vamos orar para isso. Mas quando não há confiança, um não abre o coração para falar com o outro, porque fala: se eu falar vai virar uma bagunça, vai dizer que eu já fiz, e aí vai virar aquela bagunça. E aí a pessoa fica calada, enfrentando uma luta, precisando de ajuda, mas com medo de se abrir para buscar esse apoio, porque sabe que vai ser julgada de uma forma errada se fizer isso. E aí, meu irmão, quantos não acabam tendo a queda, cedendo às tentações, porque não encontraram o apoio da pessoa que mais deveria estar ao lado para apoiar e ajudar? Então, quando há uma convivência sincera, vai haver a confiança, porque você vai saber quem é esta pessoa. Assim é com Deus. Ezequias não se apartou da casa de Deus, então à medida que ele foi andando com Deus, ele foi vendo que ele podia confiar no Senhor. Às vezes, meu irmão, nós mesmos não confiamos em Deus como deveríamos confiar. A situação aperta, a gente sempre quer pedir para o fulano, para o ciclano ou para o bertano, antes de fazermos uma oração e falarmos com Deus. Porque ainda não temos uma convivência com Deus para saber que Deus é poderoso para suprir as nossas necessidades. Que Deus é poderoso para nos honrar e para nos guardar de uma maneira poderosa. Você entende? Ezequias caminhou com Deus. Se nós não vivemos uma vida de estar na igreja, de ler a Bíblia, de aprender da palavra, não adianta, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você: não se contente em estar na casa de Deus apenas aos domingos de manhã. É fundamental estar na casa de Deus os domingos de manhã. Mas tira um dia a mais para você buscar Deus. Segunda-feira nós começamos o estudo bíblico. Estamos tendo 1 hora aqui para estudar a Bíblia, meu irmão, de uma forma aberta. Tira segunda-feira: Deus, eu quero aprender mais da tua palavra. Venha segundas-feiras fazer o estudo. Se esforça para passar 1 horinha aqui na casa de Deus. Vai ajudar você. Amanhã mesmo nós vamos falar sobre os livros da Bíblia. Por que a Bíblia é dividida em capítulos? Por que ela é dividida em versículos? São coisas que é importante nós começarmos a entender. Essa semana passada nós falamos por que a Bíblia é a palavra de Deus. Vimos pontos importantes, como a Bíblia foi escrita, aprendemos o que é inspiração, aprendemos o que é revelação.
entendemos algumas coisas que nos ajudam a gente olhar para essa palavra e compreender que essa palavra é a verdade. Então se esforça para vir fazer esse curso. Não paga nada, meu irmão. É um tempo de vir aprender. Eu tenho dito às pessoas, nós temos 52 semanas no ano. Já passou uma, faltam 51. Então é uma boa ideia para você, né? É você vir à igreja. É você verdadeiramente, meu irmão, né? Colocar no coração. Pega esse ano, Deus, toda segunda-feira vai ser meu compromisso. É como se eu fosse para uma sala de aula. Ao final do ano, você vai estar gabaritado, vai estar recebendo seu diploma e vai dizer, Deus, obrigado. É como se você tivesse formado teologicamente. Meu irmão, você vai aprender tanto. Então, coloca como meta no coração, Deus, eu vou fazer isso em nome de Jesus. Eu vou buscar. Quarta-feira é o culto da vitória, então eu vou vir aqui, Deus. Eu estou precisando de vitórias em alguma área da minha vida. Eu vou vir guerrear, eu vou vir batalhar. Sexta-feira é o culto da bênção completa. Deus, eu tenho recebido algo do Senhor, mas ainda falta. Eu quero 100% do Senhor. Eu não aceito menos do que isso. E eu vou vir buscar. Domingo eu venho para me revestir, fortalecer, mas na semana eu venho para guerrear, para aprender a colocar minha fé em ação, para fazer as minhas campanhas, os meus atos de fé. Assim eu vou crescendo. É caminhando com Deus que faz com que eu confie em Deus. E a confiança de Ezequias foi tão grande, que Ezequias ele tocou também em pontos, meu irmão, que só quem confia em Deus faz. Lá atrás, Moisés, né, o homem que Deus usou para tirar o povo do Egito e escrever a lei, Moisés venerado por todos. O povo de Deus no deserto estava sendo picado por serpentes. Estavam morrendo por causa disso. Deus mandou Moisés fazer uma serpente de metal, de bronze, e essa serpente ela era levantada numa haste. E aí, quando uma pessoa era picada por uma cobra no deserto, ela tinha que ir diante daquela serpente, olhava para ela, e quando ela fazia assim, na mesma hora ela era curada, ou seja, o veneno da serpente não matava a pessoa. Aquela serpente, ela tipificava o poder de Deus, tipificava Cristo. Era para as pessoas se lembrarem que verdadeiramente no deserto, se precisassem de ajuda, elas podiam clamar a Deus. Deus fez algo visível para elas entenderem. Só que o que acontece? O povo, ao invés de entender que aquilo era um ato de fé para que eles pudessem se apropriar da cura, eles começaram a idolatrar aquela serpente, como se aquela serpente fosse um Deus. Ofereciam sacrifícios, veneravam aquela serpente, deram até um nome para ela, começaram a chamar ela de Neustã. E aí, aquilo virou uma idolatria no meio do próprio povo de Deus. E aí você vai falar o quê? Quem foi que construiu a serpente? Foi Moisés. Amando de quem? De Deus. Você vai tocar num negócio desse? Meu irmão, isso vai dar um rolo, né? Isso vai dar um rolo. É como quando a mulher está se trocando, o marido fala para ela, ela fala, tô bem. Se ele fala, não, é um rolo. Dá azar o negócio dele. Fala, tá linda. Vamos embora. Não comenta que tem 55 vestidos em cima da cama, tá tudo certo. Vamos embora, tá bem? Porque senão não dá certo, não é mesmo? Dá um azar um negócio desse. A mesma coisa, vou tocar num assunto desse, vou tocar numa questão como essa, isso aqui vai dar problema, verdade ou não é? Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. É igual quando tem visita em casa, né? A criança está daquele jeito agitado, meu irmão, você mexe em tudo, só não tira o celular da mão da criança, deixa ela. Deixa ela ficar quietinha até a visita ir embora, né? Depois acerta as contas, porque senão dá um rolo, né? Mas quando você confia, você tem condições de fazer aquilo que precisa ser feito. E às vezes, meu irmão, a nossa confiança em Deus vai nos fazer a gente ser firme em relação a uma sociedade que temos. Porque muitas vezes a sociedade não está boa. Às vezes a outra pessoa está injetando dinheiro, você está injetando trabalho. Só que você tem uma ideia em relação a como conduz os negócios, baseados nos seus princípios da fé, e às vezes o outro não tem. A empresa às vezes está até indo bem, mas você não está bem, porque você não está feliz com aquela situação. Você já não está realizado com aquilo. E aí você diz, meu Deus, mas se eu for romper isso aqui agora, como é que vai ser? Por isso eu preciso andar com Deus, para que eu possa confiar em Deus. Para que se eu tiver que tomar alguma ação firme, nessa ação, eu possa saber que Deus vai estar cuidando de mim e Ele vai me honrar. Você está entendendo? É uma questão de saúde que você está enfrentando.
Aonde, meu irmão, você na mesma hora a palavra fala ao teu coração, você sabe que tem uma ação para fazer, mas ao mesmo tempo você tem receio de fazer, e Deus já colocou no teu coração. Então é necessário confiar em Deus, para você saber que Ele não vai te abandonar nessa decisão que você vai tomar. É importante você confiar em Deus para saber que Ele vai estar com você e vai te honrar em relação a essa posição. Quando você saiu do Brasil para vir para cá, a maioria de vocês, né, que saíram do Brasil para vir para cá, alguns saíram de outros países para vir, você saiu confiando de que você iria para perder, para ser derrotado, fracassado, ou que você iria para vencer? Você teve que confiar, verdade ou não é? Mesmo que um novo fosse ser manifesto. Então é isso que nós precisamos entender. Se eu caminho com Deus, eu vou confiar que Deus vai me honrar. Que aquela oração que eu vou fazer em favor da minha família, em favor do meu casamento, Deus vai me honrar. Às vezes o marido está distante, está frio, a esposa está distante, está frio, o filho está se envolvendo com maus caminhos, mas eu vou confiar em Deus, de que Deus vai fazer essa obra, de que vai haver uma conversão genuína, de que a palavra dele diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Somente quando eu ando ao lado de Deus é que eu tenho essa confiança de que aquilo que Ele diz é o que vai acontecer na minha vida. Então, por mais que sejam assuntos difíceis, porque às vezes a gente vive uma vida sob pressão, verdade ou não é? Às vezes você vive sob pressão, então é onde você entende. Às vezes o senhor está lá na obra e está o fiscal, querendo ser esperto e querendo ter algum benefício em relação ao senhor. E aí você fica, Deus, isso não é certo. A minha consciência, Deus, me faz eu entender, não é dessa maneira. Né? Mas ao mesmo tempo vem aquele lado natural dizendo, mas se eu não fizer isso, né? Aquela cultura que a gente vê que é impregnada até na nossa nação, né? Do jeitinho brasileiro que a gente costuma dizer. Né? Então não tem esse negócio. Meu irmão, estou no trânsito, não tem esse negócio, vou abrir minha carteira de motorista com uma notinha de 50 lá. Isso não pode existir. A minha confiança é de que Deus está comigo. Eu entrar no meu carro de manhã e confiar que o Senhor vai me guardar. E 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu preciso andar com Deus. Porque quando eu ando, mesmo nesses assuntos delicados da vida, eu sei que o Senhor vai me honrar e eu sei que o Senhor vai estar comigo. Confiança, meu irmão. Olha o que diz o Salmo capítulo 9, verso 10, para nós orarmos. Salmo capítulo de número 9, verso de número 10. Salmo capítulo 9, verso de número 10. E por mais que você esteja com uma situação delicada para resolver, meu irmão, que você, em nome de Jesus, caminhe com Deus e confie, que Deus vai te ajudar a você dar a volta por cima. Vencer essa situação adversa. Superar essa barreira que você está enfrentando. Diz, e em ti confiarão os que conhecem que? O teu nome. Porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Nunca desamparaste aqueles que te buscam. Meu irmão, essa é a confiança que nós temos no Senhor. Essa é a esperança que nós temos nele. Que você possa verdadeiramente viver uma vida onde a sua confiança, a sua dependência e a tua esperança, elas verdadeiramente estão colocadas no Senhor. Vimos a história de 2 reis. Um que foi o mais fiel, o outro que foi o que mais confiou, que em nome do Senhor Jesus, que eu e você possamos também termos fidelidade e confiança. Anda com Deus, caminha com Ele, esteja junto dEle, conheça dEle, porque é tudo que você precisa para poder avançar e ser a bênção que Ele espera que você seja em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos em nome de Jesus e vamos preparar o nosso coração, porque hoje é Santa Ceia e nós vamos nesse momento, meu irmão, abrir o coração e vamos nos sentar à mesa com Deus, nós vamos ceiar, vamos comer do pão, vamos beber do cálice, vamos compartilhar de um tempo precioso em nome de Jesus. E olha, que em nome de Jesus Cristo, que você consiga hoje vencer, superar as situações mais difíceis que você esteja enfrentando na vida. E que o Senhor seja o socorro bem presente para você, em nome de Jesus. Amém? Coloque as 2 mãos no seu coração, feche os seus olhos nessa hora e diga assim comigo: meu Deus, eu entendo que o Senhor me chamou
para reinar em vida. E em nome de Jesus, eu acredito que isso acontecerá. E hoje eu entendo que para reinar em vida, esses dois princípios são fundamentais: fidelidade e confiança. Ajuda-me, meu Deus, a ser fiel. Ajuda-me, meu Deus, a confiar. Que em teu santo nome, que essas verdades sejam manifestas em minha vida. Fale com Deus nessa hora. Pai, estamos diante de Ti. Meu Deus, estamos diante do Senhor e esperamos verdadeiramente em Ti, porque não há Deus como o Senhor. Não há Deus poderoso como o Senhor. Um Senhor na qual possamos confiar, crer, acreditar, esperar. Tu és maravilhoso, Pai. Meu Deus, Josias foi um rei fiel, mas Josias se converteu verdadeiramente ao Senhor. Meu Deus, a nossa conversão também tem que ser total e completa. Som do nosso coração nessa manhã, meu Deus. Veja se dentro de nós ainda há relutâncias em relação ao Senhor e à Tua palavra. Veja se em nós, meu Deus, ainda há dúvidas em relação, meu Deus, ao Senhor e à Tua palavra. Há pontos, meu Deus, que às vezes conflitam conosco, porque, meu Deus, aprendemos de uma forma diferente. Fomos durante toda a vida ensinados de uma forma diferente. Mas hoje a Tua palavra, meu Deus, se mostra a nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos Te pedir, vem, presença de Deus. Vem se confirmar, meu Deus, nas nossas vidas, no tempo chamado hoje. Pai, que haja conversão genuína no nosso coração. Que o nosso coração não seja parcialmente Teu, mas que o nosso coração seja totalmente Teu. Por isso, meu Deus, renunciamos nessa manhã o pecado. Renunciamos, meu Deus, nessa manhã o nosso próprio eu. Renunciamos, meu Deus, nessa manhã as nossas vontades para viver, meu Deus, as Tuas vontades. Renunciamos, meu Deus, nessa manhã o nosso querer para viver, meu Deus, o Teu querer. Oh, meu Deus, entendemos que a Tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Que possamos, meu Deus, fazer da Tua vontade a nossa vontade. Que o Teu querer seja o nosso querer. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, faz isso na vida do Teu povo. Queremos caminhar lado a lado contigo, como Ezequias caminhou, a ponto de não sairmos da Tua casa, da Tua presença. Porque, meu Deus, mesmo que hajam assuntos difíceis para tratar, mesmo que hajam situações da qual humanamente falando, meu Deus, é impossível, mesmo que a pressão seja grande, nós continuaremos confiando de que o Senhor está conosco. Nós continuaremos confiando de que o Senhor se faz presente e é socorro bem presente na tribulação. Pai, eu quero Te pedir que o Senhor venha consagrar o pão e o vinho, porque, meu Deus, chegou aquele momento tão especial de ceiarmos. E nessa ceia o que queremos, meu Deus, é verdadeiramente confirmar essa nossa dependência, essa nossa confiança e conversão no Senhor. Sabemos, meu Deus, que o que nos afasta de Ti é o pecado. Por isso, em nome de Jesus, Te pedimos, meu Deus, perdão por todo e qualquer pecado praticado, consciente ou inconscientemente. Praticado, meu Deus, por palavras, por gestos, ações ou omissões do coração. E Te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor se manifeste verdadeiramente nas nossas vidas. Oh, todo esse que confessa e deixa,
que encontre misericórdia. E que possamos, meu Deus, com dignidade avançar para a honra e glória do Senhor e do teu nome. Assim nós oramos e assim nós agradecemos, crendo no perdão, crendo na misericórdia do Senhor, dizendo-te muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. E você que crê, diga: eu creio, Senhor. Diga: assim seja. Digam todos: graças a Deus. Amém. Eu vou pedir para os obreiros passarem com os elementos da ceia. E você que verdadeiramente tem o coração convertido ao Senhor, você que está com o coração limpo e na sua vida não há o pecado, porque ele foi confessado, e pecado confessado é pecado inexistente. Saiba que Deus quer comunhão com você. À medida que os elementos passarem, se sirva do pão, se sirva do cálice, mas não come e não bebe, espere, para que juntos nós possamos fazer em nome de Jesus. O pão na frente e o vinho atrás, se sirvam em nome de Jesus. Adore ao Senhor Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Se sirva do pão, se sirva do cálice. Juntos vamos participar. E ao poder, seja o louvor do Senhor, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio, pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. Seja a honra e a glória, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio. Falta alguém no pão e no cálice? Feche seus olhos. Levante os elementos aos céus e clame esse poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, Senhor. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus. Tu és poderoso, Senhor. Pai, estamos reunidos nessa hora, como todos estavam reunidos naquela noite, quando o Senhor tomou o pão. Apresente o pão ao Senhor. E tendo dado graças, o Senhor partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é o pão vivo que desceu dos céus. Eu reconheço que o Senhor veio a esse mundo como um homem, sujeito às mesmas paixões que ele. Em tudo o Senhor foi tentado, mas em ti não se encontrou pecado algum. O Senhor foi àquela cruz em obediência, morrendo a minha morte, para que hoje eu viva a tua vida. Eu participo do pão
em memória de Ti, reconhecendo que Tu és o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Participe do corpo de Cristo. Aleluia. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que o teu sangue foi o alto preço pago para me comprar para Deus. Eu reconheço que o teu sangue é o novo e vivo caminho que me dá acesso ao trono da tua graça. No teu sangue eu sou perdoado. No teu sangue eu tenho comunhão com o Pai. Eu tenho comunhão com os meus irmãos. Eu participo em memória de Ti, assumindo em minha vida todas as bênçãos da nova aliança no cálice do Senhor. Participe com fé. Aleluia. Aleluia. Glorificado é o Senhor. Poderoso é o Senhor. Exaltado é o Senhor. Digno de honras e de glórias é o Senhor. Digno de toda aceitação é o Senhor. O Senhor nos dá vida. O Senhor nos dá alegria. O Senhor nos coloca de pé. O Senhor nos levanta. O Senhor nos santifica. O Senhor nos dá nova vida, Pai. Isso para nós é motivo de alegria, de gozo, de regozijo. Por isso te adoramos, Senhor. Por isso bendizemos ao teu nome. Oh, meu Deus, a nossa comunhão é renovada no Senhor. E assim nós queremos caminhar em fidelidade, em confiança. Leva o teu povo a reinar em vida, Senhor. Que cada um deles nesse ano tenha experiências extraordinárias com o Senhor. Que cada um deles tenha testemunhos extraordinários para contar. Isso é para a glória do Senhor, isso é para a glória do teu nome. Quebra barreiras, desfaça laços, setas, enganos. Que a vitória do Senhor seja sobre todos, porque tudo está em tuas mãos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por tão grande salvação. E você que crê, diga: eu creio, Senhor. Diga: assim seja em minha vida. Digam todos graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Bem forte. Aleluia. Deus, Ele é maravilhoso. Amém, meus irmãos? Vamos nos assentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Jesus, Ele é bom, Ele é fiel. Ele é o motivo da nossa alegria, Ele é o motivo da nossa confiança, Ele é o motivo da nossa esperança, e louvado seja Ele por isso, em nome de Jesus. Amém? Quem está feliz por estar na casa de Deus? É bom, né, meus irmãos? É bom avançar em graça, em fé, em comunhão. Jesus, Ele é maravilhoso. Digam todos graças a Deus. Eu queria rapidinho recolher agora a fidelidade do povo de Deus. O pastor Glauber, de todo o meu coração, eu trouxe aqui hoje o meu dízimo. Eu queria que você entregasse em nome de Jesus. Eu só quero recolher os dízimos, porque o seu voto, você que o fez, você vai cumprir hoje sobre o altar em nome de Jesus.